Olá, seja bem-vindo ao programa Clínica Prática. Nesse programa, a gente ajuda psicólogos a ter segurança, profundidade e resultados na prática clínica para você se tornar uma referência através da fenomenologia, independente do seu tempo de experiência ou da sua abordagem. Eu sou o André Toso, eu sou doutor em filosofia, terapeuta há mais de 15 anos de experiência, com mais de 15 anos de experiência, e hoje a gente vai falar sobre o manejo com pacientes que não melhoram, né? É algo que a gente ouve tanto os nossos alunos que estão dentro das nossas formações, quanto a audiência aqui que vem no YouTube ou no Instagram, muitas pessoas trazem essa queixa, vamos dizer assim, né? De que não vem avanço nos pacientes, parece que os pacientes não estão melhorando. Então a gente vai tratar disso, né? É, Se você não segue aqui o nosso canal, eu vou pedir para você seguir a gente aqui, subscrever o canal, ativar as notificações para você receber os novos vídeos que a gente vai criando. E também, se você puder, curtir aqui o nosso canal, porque isso faz com que a gente chegue a mais psicólogos, a gente cresça como a gente vem crescendo nos últimos anos. Então, existem alguns sinais que a gente precisa prestar atenção que mostram que o nosso paciente não está melhorando, né? Então, isso é muito importante a gente começar a aprender esses sinais, e é isso que a gente vai trazer aqui um pouco para vocês, né? É, essa live aqui, né, é para você, psicólogo, que está reconhecendo já que alguns pacientes não melhoram, porque por incrível que pareça, tem muito terapeuta, psicólogo que não percebe que o paciente não está melhorando, continua fazendo a mesma coisa e assim não consegue criar uma clínica estável, uma clínica de referência, saudável financeiramente também, né? É, então, isso vai gerando uma angústia e uma frustração nesses psicólogos, porque essa falta de percepção faz com que eles vão para a prática clínica deles muito desmotivados, angustiados, com uma falta de sentido da prática clínica, porque eles imaginam que logo aquele paciente vai deixar a terapia ou que ele não vai conseguir ter novos pacientes porque ele não está fazendo um trabalho necessariamente positivo com aquele paciente, não está vendo melhora naquele paciente, né? E vai vendo os pacientes desistir cada vez mais, os pacientes saírem da clínica, ele não conseguir estabilizar uma agenda, né? A gente fala assim, com um paciente, se você tiver um trabalho clínico seguro de referência, com um paciente é possível a médio e longo prazo você criar uma clínica estável, financeiramente estável, forte, né? Desde que esses que chegam não desistam. Então, o primeiro, ele precisa sentir a melhoria para ele indicar outro. E desse outro, de 2 vira 4, de 4 vira 8, de 8 vira 16, e a gente viu isso acontecer na nossa prática clínica, e a gente deseja também que aconteça assim como tem acontecido com os nossos alunos da formação avançada. Então, para que a gente tenha isso, para que exista essa possibilidade, a gente precisa de uma clínica que realmente impacte e faça a diferença na vida das pessoas, né? Não tem nada melhor do que a gente ver os pacientes caminhando na terapia, ver as pessoas melhorando existencialmente, tendo realmente melhoras nos relacionamentos, no trabalho, na existência, na felicidade, na alegria de viver. É isso que eu acho que todo mundo que escolheu essa profissão escolheu com esse objetivo de auxiliar as pessoas a se sentirem melhores, a se sentirem mais plenas, mais felizes, né? Então a gente precisa encontrar caminhos para que o nosso trabalho seja um trabalho tão bem feito que as pessoas realmente melhorem, né? Que o excesso de ansiedade se torne mais serenidade, mais tranquilidade, que a depressão se transforme em mais alegria na vida da pessoa, né? Mas melhorar, e isso é muito importante a gente já ter como ponto central aqui do nosso trabalho, né? Melhorar não significa resolver a vida do paciente, tá? A gente faz no processo terapêutico, o paciente vai sentindo essas melhoras, mas isso não significa que a gente vai resolver, que ele vai resolver todas as dores, todas as questões, né? Não tem nada a ver com isso, não tem a ver com resolução, com solução fácil. Tem a ver com um sentido de perceber-se melhorando, né? Perceber-se num processo que tem assim um caminho que está acontecendo, né? Então, é muito importante a gente aprender o manejo com esse paciente que não melhora, tá? Porque alguns pacientes, eles são fáceis, são mais simples, mais tranquilo, né? A gente começa os atendimentos, esses pacientes vão melhorando
de certa forma, até rapidamente, né? Mas outros pacientes, eles exigem mais trabalho, exigem mais profundidade, né? E é muito importante a gente saber manejar esse tipo de paciente, né? Porque, senão, esse paciente vai acabar desistindo da terapia, né? E quando o paciente desiste da terapia, primeiro, né, a gente não consegue criar essa clínica mais estável, e o segundo ponto é que esse paciente não vai te indicar, porque se ele desistiu da terapia, se ele saiu porque ele não viu melhora, por que ele te indicaria? Por que ele falaria bem desse profissional, né? O paciente só indica terapeutas em que ele gostou, que ele sentiu melhorias reais, né? Então, vale muito a pena a gente investir nisso. Vale muito a pena a gente investir em, primeiro, perceber os sinais de que o paciente não está melhorando e, segundo, fazer alguma coisa para que esse paciente melhore. Vocês concordam comigo? Comentem aqui se você acha que vale a pena investir nisso, se vale a pena a gente se aprofundar no trabalho terapêutico para ter como objetivo a melhoria do nosso paciente, tá? Então, vou dar alguns exemplos que acontecem, né, para a gente perceber como é que a gente consegue notar quando o paciente não está melhorando, né? O paciente está ansioso, por exemplo, ele tem uma ansiedade, né, uma ansiedade que está incomodando, está dificultando a existência dele, está desarticulando de certa forma, a existência dele, né? E esse paciente que está com essa questão de ansiedade, né, ele não consegue perceber nenhuma melhora, né? Ele não consegue perceber o sentido daquela ansiedade, ele não entende por que ele sente aquilo, né? Continua se sentindo ansioso, sem entender aquilo, ele continua tendo as crises, né? Mesmo com algumas estratégias que o terapeuta vai passando, algumas coisas de respiração, essas técnicas assim que a gente vê por aí, né? Que até se a gente procurar no YouTube, a gente encontra, se a gente procurar em qualquer lugar, a gente pode encontrar técnicas para melhorar a ansiedade e que a gente pode passar para os pacientes. Tá? Ele tem essas técnicas, ele aprende, mas nada melhora, né? Ou seja, ele sabe o que tem que fazer, mas ele não consegue fazer, né? E quando ele faz, também não adianta, não tem uma profundidade o trabalho, né? E muitas vezes o psicólogo pensa assim, não, mas é o paciente que não está suficientemente comprometido com o processo terapêutico e com a sua melhora. Muitas vezes a gente, né, terapeuta, psicólogo, ele coloca a culpa no paciente, né? Não, é o paciente que ainda não entrou no processo terapêutico, ele não sabe o quão importante é certas coisas e então ele não faz, né? Ou também o terapeuta pensa assim, não, me falta prática, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais teoria, eu preciso ir para os livros para fazer esse meu paciente pensar, melhorar, né? Ou seja, a gente cai num labirinto aqui, né? O psicólogo muitas vezes cai num labirinto. Ele estuda cada vez mais teoria, ele procura essa falta de experiência, ele procura livros, ele procura explicações cognitivas para isso, né? Ou ele coloca, o que é pior, né? Coloca a culpa no paciente e fica nesse mesmo ciclo. Ou seja, os pacientes não melhoram, os pacientes não ficam e o terapeuta não consegue criar uma clínica estável, né? E qual que é a solução para isso? A solução é perceber se o nosso trabalho é só psicoeducação, ou seja, se a gente só fica psicoeducando o paciente, ou seja, falando, olha, vai correr, faz isso, faz essa respiração, faz aquilo, né? A gente tenta manter, assim, um trabalho igual ao que não resulta, ao que nunca resultou. Ou seja, é tudo que a gente sabe, é o nosso repertório teórico, e a gente coloca no paciente esse repertório que não resulta, que não traz nenhum resultado para o paciente, né? Qual que é a consequência? É mais do mesmo, né? O paciente vai sair em busca de um outro psicólogo, porque aquele não resolveu a questão, passou os exercícios, mas não adiantou, né? E ele vai começando a acreditar que é um caso perdido, que a ansiedade não tem cura, que é uma questão que ele vai ter que lidar para o resto da vida dele, né? E assim, o psicólogo vai se frustrando cada vez mais, porque ele percebe que não adianta ele estudar teoria, ele percebe que não adianta ficar passando exercício para o paciente, que precisa de mais, que precisa de mais profundidade. E aqui que entra a questão.
Como é que a gente percebe que o paciente não está melhorando, não está progredindo, não está tendo melhora, né? É quando o paciente continua com os mesmos sintomas. Esse é o mais clássico, é o mais fácil de ver. Né? O paciente chega com sintoma de ansiedade e continua ansioso. O paciente chega infeliz e continua infeliz. Né? E nada mudou. Está tudo muito sedimentado, como a gente chama. Né? Então, qual que é, vamos dizer assim, o remédio, o antídoto para isso? Né? O antídoto é a gente trabalhar os sentidos sedimentados. Ou seja, ao invés de só ficar passando estratégias para o paciente, a gente precisa começar a procurar as origens, as raízes da ansiedade. Aquilo que faz com que a ansiedade se revele como um modo de ser do paciente. Porque assim, ninguém nasce ansioso. Não é que a pessoa nasceu e já é ansiosa, né? A pessoa, ela vai estruturando e sedimentando um modo de ser ansioso, que normalmente está ligado a uma coisa que a gente chama aqui de memórias afetivas. Né? Então existem memórias afetivas de ansiedade, de insegurança, de estresse, que estão na raiz desse problema. E são memórias afetivas que normalmente vêm da infância, mas podem acontecer também em outros períodos da vida. Né? Então, uma memória afetiva são momentos marcantes de estresse, por exemplo, de falta de segurança. Estou dando o exemplo da ansiedade aqui para vocês, em que algo ficou marcado afetivamente naquela criança, naquele jovem, e que depois de adulto, ele continua como que repetindo aquilo. E aquilo não foi cuidado, não foi olhado, não foi rearticulado, né? E a ansiedade, ela continua acontecendo sempre, enquanto a gente não olhar essa raiz. Então pode passar exercício, pode fazer as técnicas que for, melhora na primeira semana, melhora nos primeiros dias, depois volta, de outras formas, com outros modos, né? Por quê? Porque a gente não está trabalhando a origem. E na fenomenologia, a gente tem que trabalhar a origem daquilo que se revela. E a origem daquilo que se revela, na maioria dos casos, na existência da pessoa, são questões ligadas às memórias afetivas. Tá? Então, a gente pode dar um exemplo de um paciente, né? Uma mulher que ela sedimentou o seu modo de ser, a sua identidade no trabalho. Né? Então ela virou uma workaholic, como chama, né? Ela só trabalha, né? Ela não consegue, por exemplo, deixar de trabalhar mesmo quando está totalmente exausta, né? E ela vai continuar assim enquanto ela não compreender, ter uma compreensão afetiva dos motivos mais profundos que originaram esse modo de ser viciado em trabalho, por exemplo. Né? Por isso, nós precisamos trabalhar com profundidade, e é isso que a gente procura ensinar. O trabalho com profundidade. Como é que a gente trabalha esse caso, por exemplo, com profundidade? Investigando com perguntas abertas, com perguntas de aprofundamento, cuidando fenomenologicamente com um trabalho mais vivencial, né, que trabalhe cognitivamente, afetivamente e somaticamente, que é a articulação do ser no mundo. Né? O ser no mundo, ele é cognitivo, ele é afetivo e ele é somático. E nesse trabalho, a gente precisa trabalhar com essa paciente, nós precisamos trabalhar as raízes dessa memória afetiva todos esses graus. Tá? Então, como é que isso nos aproxima, né, da segurança, do aprofundamento, dos resultados na prática clínica? Quando a gente consegue trabalhar com profundidade esses casos, buscando a origem nas memórias afetivas, nas memórias somáticas, nós conseguimos, junto com o paciente, caminhando lado a lado com o paciente, fazer descobertas, deixar aquilo que se mostra vir à luz, revelações que o paciente vai tendo, vai percebendo, em que um sentido pode ser rearticulado. Né? E aí, verdadeiramente, a gente está trabalhando a raiz, a origem das coisas. E isso é muito importante. É nesse momento que nós vamos poder conseguir, junto com o paciente, uma verdadeira rearticulação, por exemplo, de uma ansiedade. Né? Então, vou dar mais um exemplo de ansiedade, um exemplo clássico. Né? Por exemplo, uma criança que nasceu numa família, numa
condição, numa casa, né, em que existe assim muita violência, muito estresse, muita incerteza, né? Então a criança, assim, todos os dias, quando os pais chegam em casa, existe briga, existe violência na casa, né? E a criança, ela vê isso e ela tem até muitas vezes a recordação, a memória cognitiva disso, do acontecimento, né? Mas ela também sentiu algo, teve um sentimento, às vezes muito profundo, daquilo de medo, de tensão, de estresse, por aquilo que estava acontecendo na casa dela, né? E essa memória afetiva, né, ela continua presente, porque a temporalidade na afetividade ela é diferente da temporalidade dos acontecimentos. Na afetividade, a temporalidade ela é articulada, como se diz, aberta. Ou seja, o acontecimento que quando ela tinha 5, 6 anos, cognitivamente aconteceu em 95, naquele dia, naquele horário. Na afetividade, isso continua de forma velada, movendo os modos de ser dessa paciente. E muitas vezes ela está fazendo numa outra relação, né, que mais segura até, ela está sentindo a mesma insegurança, o mesmo estresse, o mesmo medo que ela sentia nas relações quando ela era criança, né? Então, se a gente não trabalhar essas memórias afetivas, a ansiedade vai continuar sendo um modo de ser desse paciente, às vezes pela vida toda, né? Então, é o que a gente mais vê, pacientes que não melhoram, é pacientes que o terapeuta está trabalhando só na via cognitiva de forma bastante superficial. Não está chegando na profundidade necessária para que exista uma rearticulação desse sentido. Porque o sentido, ele nasce da vivência. Tá? Os sentidos vão nascendo das nossas vivências. Os nossos modos de ser vão nascendo também das nossas vivências, né? Então a gente vai vivenciando a existência e em cima dessas vivências nós vamos sedimentando sentidos, modos de ser, maneiras de pensar, né? E tudo isso fica sedimentado, como se fosse assim, quando eu falo sedimentado, né? É como se fosse uma coisa dura, assim, né? Eu dou muitas vezes o exemplo da argila, né? A argila, quando sedimenta, quando ela seca, ela é dura, não dá para fazer nada com ela. Só que se você colocar um pouquinho de água, né, isso é o sentido, né? A argila dura seria o sentido sedimentado. Se colocar um pouquinho de água, ela dá uma amolecida e você consegue ter alguma flexibilidade. O sentido é igual. E o que é a água? É o sentimento. Quando a gente começa, junto com o paciente, trazer a profundidade, trazer o sentimento faz esse trabalho de amolecer essa argila dura do sentido e começar a trazer uma flexibilidade para um novo sentido nascer. E quando esse novo sentido nasce, se revela, a pessoa não precisa mais daqueles sentidos sedimentados que estavam privando ela existencialmente, né? Então, você vê a importância da gente trabalhar com profundidade com o paciente. Porque se a gente trabalhar na superficialidade, só cognitivamente, só com explicações racionais, a gente não consegue fazer essa mudança no sentido. E é pela mudança no sentido, pela rearticulação do sentido, que realmente o paciente tem uma mudança e uma melhora, né? E aí, com certeza, a gente vai conseguir enxergar essas melhoras que a gente não estava enxergando antes, né? E isso é que vai trazer uma clínica estável, uma clínica de referência, uma clínica em que o sentido do terapeuta é muito maior. Então o terapeuta vai mais motivado a fazer o trabalho, porque ele sabe que ele está ajudando de fato o paciente. Ele vê a melhora, ele vê o progresso do paciente, fica feliz com isso, fica mais animado, estuda de forma mais prática, sem precisar entrar na insegurança da teoria, porque muitas vezes a procura excessiva por teoria é mera insegurança. A teoria vira uma muleta, né? E quando a gente trabalha a prática clínica, a gente tem muito mais facilidade no encontro terapêutico, né? Então, comenta aqui embaixo se você tem algum exemplo de caso ou uma situação que você vê que você não está melhorando. A gente vai responder todos, mesmo se você está aqui pela primeira vez, manda aqui por que não está melhorando o seu paciente, o que você sente que está acontecendo, e a gente pode dar uma resposta para você, tá bom? Então, se você gostou dessa live, desse vídeo, né, na verdade, não foi uma live, compartilha aqui, comenta, para que a gente possa crescer
e continuar chegando a mais psicólogos, tá bom? Grande abraço, tudo de bom para vocês.